Na semana passada nós estudamos Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 2. Na semana retrasada nós estudamos Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 1. E nós vimos a história de Paulo pregando lá para o pessoal de Atenas. Quem lembra dessa lição? Ele falou sobre Paulo lá em Atenas? Acho que vocês lembram. Então, na semana passada, nós vimos algumas histórias de Jesus pregando em lugares desconhecidos, pregando em lugares que ele não pregava antes, fora do povo de Israel. Então, vamos ler Mateus capítulo 15, verso 28. É o verso para memorizar da semana passada. Mateus 15, 28. Mateus capítulo 15, verso 28. É um verso que resume muito o que aconteceu, o que a gente estudou na semana passada. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém? A história por trás desse verso nós vamos estudar mais para frente aqui, nos próximos dias da lição. Mas olha, aqui no começo da lição diz o seguinte: em 2018 as Nações Unidas foram fazer um estudo e publicaram as suas últimas descobertas, dizendo que 55% da população mundial mora nas cidades. Ou seja, um pouco mais da metade de todas as pessoas que vivem nesse mundo moram nas cidades. E olha, em 2050, esse número vai subir para 68%. Ou seja, quase todo mundo do planeta Terra vai estar morando nas cidades. Então, as cidades é o nosso campo de trabalho, é o nosso lugar para nós evangelizarmos, é onde estão a maioria das pessoas. E Jesus, quando ele estava na Terra, ele pregou em várias cidades de Israel. Mas aqui na lição da semana passada, nós vimos que Jesus começou a pregar em cidades que não eram do povo de Israel. Em cidades onde as pessoas não adoravam a Deus, que não conheciam o nosso Deus. Então foi lá que Jesus foi pregar. Então lá em Mateus 14, vamos ver para onde Jesus foi. Quais foram esses lugares estranhos que Jesus visitou com seus discípulos? Mateus 14, verso 34. Diz assim: Mateus 14, verso 34. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E aí no capítulo 15, verso 21, diz também outro lugar para onde Jesus foi, verso 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Então Genezaré, Tiro e Sidom eram cidades que ficavam fora de Israel, ou seja, de países vizinhos. Então por que Jesus saiu de Israel para pregar em outro país? Por que Jesus fez isso? E ou melhor, por que Deus deixou esses países ficarem ao redor do povo de Israel? Por que Deus deixou essas nações ficarem ali existindo junto com Israel? Para a gente conhecer essas nações para onde Jesus foi, nós temos que voltar lá para o livro de Juízes. Lá no comecinho da Bíblia, Juízes capítulo 3, versos de 1 ao 6. Ao redor do povo de Israel tinham vários países, vários povos. Juízes 3, vamos ler aqui do 1 ao 6. Como eram esses povos, como eram esses países que ficavam ao lado do povo de Israel? Juízes, lá no comecinho da Bíblia, depois dos 5 primeiros livros, vem Josué, depois Juízes. Vamos ler? Juízes 3, do 1 ao 6. Aqui no subtítulo diz assim: povos pagãos no meio de Israel. Não é nem ao lado, é no meio do povo de Israel. Olha o que aqui diz: são estas as nações que o Senhor deixou ficar para por meio delas pôr Israel à prova, isto é,
para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ou seja, ao lado do povo de Israel tinha os filisteus, tinha os edomitas, tinha os hititas, tinha umas 1000 nações ao lado do povo de Israel. Deus podia ter destruído essas nações e deixado só Israel. Mas por que Deus deixou essas nações existirem ao redor do povo de Israel? Aqui diz, para pôr Israel à prova, ou seja, para testar o povo de Israel. E como era esse teste? Aquelas nações, elas adoravam os ídolos e faziam todo tipo de coisa errada, prostituição, sacrifícios humanos. Então isso ia ser uma tentação para os israelitas. Ou seja, o tempo todo que eles estivessem morando ali, eles iam ver esses países fazendo isso e eles iam decidir se iam copiar ou se eles iam ser diferentes. E aí, o povo de Israel foi diferente ou copiou as outras nações? Pior que copiou, viu? Copiou. Eles começaram a agir igual a essas outras nações que ficavam ao redor deles. Vamos ver, olha. Olha aí o verso 4. Estes ficaram para por meio deles o Senhor pôs Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Ou seja, aqueles povos eram para testar a fidelidade dos israelitas. E aí o que aconteceu? Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E aí o que o povo de Israel fez? Tomaram das suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. E foi aí que foi só ladeira abaixo. O povo de Israel começou a se casar com as filhas dos povos que moravam ao redor. E assim sucessivamente. Eles começaram a adorar os deuses pagãos, começaram a adorar os ídolos. E aí virou uma cachorrada. O povo de Israel começou a se afastar de Deus. E o livro de Juízes é interessante, porque é sempre assim. O povo de Israel peca, se afasta de Deus, aí eles ficam escravos. Aí Deus manda um juiz, o juiz liberta o povo de Israel, e quando está tudo bem, eles voltam a pecar de novo. Aí eles viram escravos de novo, aí Deus manda outro juiz, o juiz liberta, aí quando fica tudo bem, eles voltam para a lama de novo. Você pode ver aí, ó. Aí no verso 7, Otniel é um juiz. No verso 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí aqui conta a história de Otniel, aí no verso 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel morreu. Aí o que foi que aconteceu? Verso 12. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Então era assim. Era um ciclo. Né? Ciclo. Depois de Otniel veio Eude, depois veio Sangar, depois veio Débora. Barato, né? Depois veio Gideão. Depois de Gideão, lá no capítulo 10, Tola e Jair. 11 veio Jefté, depois veio Sansão e assim por diante. Tudo isso era o quê? O povo de Israel pecava, ficava escravo, Deus mandava um juiz, o juiz libertava, e aí quando estava tudo bem, voltavam a pecar. Tudo isso era o povo de Israel copiando as nações que ficavam ao redor. Então, ao longo de toda a história do povo de Israel, eles sempre caíram na tentação de imitar os outros povos, de cair no pecado desses outros povos. Por isso que Deus deixou aqueles povos continuarem existindo, para testar a fidelidade deles. Então, olha, por que Jesus ele foi pregar justamente nesses países? Jesus pegou os discípulos, olha, vamos sair de Israel e vamos para esses países aí que estão ao redor. Por que Jesus fez isso? O que é que vocês acham? Esses países que eu disse para vocês, que sacrificavam para os ídolos, que sacrificavam seus filhos, sacrificavam pessoas, faziam tudo que não prestava. Por que Jesus foi pregar justamente lá? Exatamente. Então Jesus está há muito tempo pregando só em Israel. Mas como Francinete disse, as pessoas ao redor dos outros países também precisavam conhecer a mensagem, também precisavam saber que o que eles estavam fazendo era errado. Então por isso que Jesus levou os discípulos para lá. Aí, olha o que acontece quando Jesus encontra essas pessoas. Quando Jesus chegou lá com os discípulos, como foi a reação de Jesus?
Mateus, capítulo 9. Vamos ler aí. 9, verso 35. Como foi a reação de Jesus ao encontrar essas pessoas, essas multidões? Diz assim: e Jesus percorria, Mateus 9, 35. Diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Olha, se vocês lerem o Espírito de Profecia, lá diz que no tempo que Jesus estava aqui na terra, foi o tempo que Satanás mais castigou a terra com doença, com enfermidade e com possessões demoníacas. Foi o tempo que as pessoas ficavam mais possuídas e ficavam mais doentes. Então, por onde Jesus andava, era curando uma filha de pessoas doentes, uma filha de pessoas aleijadas, uma filha de cegos, e expulsando os demônios por onde ele passava. Então essa era a missão de Jesus. É o verso 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então quando Jesus via aquela situação triste, aí ele se compadecia, aí ele chorava. Quando você lê mais para frente em Mateus, quando Jesus chega perto de Jerusalém, Jesus chora a ver a realidade daquela cidade. Então Jesus tinha pena das pessoas. Jesus sabia a condição que aquelas pessoas estavam e ele estava desejoso de levar a solução para elas. E eram muitas cidades. Olha o capítulo 4, Mateus 4. Daqui a pouco vou abrir a oportunidade de vocês comentarem. Essa parte aqui é bem explicativa. Olha o 4, verso 25. De onde é que vinham as pessoas? Verso 25. E da Galileia, ou seja, da região da Galileia, como se fosse a região nordeste, de Decápolis é 10 cidades, pessoas de 10 cidades vinham, de Jerusalém e da Judéia, e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então ia muita gente seguindo Jesus. E de vários lugares diferentes. Às vezes a gente tem na cabeça que Jesus andava sozinho, Jesus e os 12 discípulos. Mas é Jesus e os 12 discípulos e uma multidão de pessoas atrás, de todo canto, da Galiléia, da Judéia e do outro lado do Jordão. E um bocado de gente seguindo Jesus. Então eram pessoas que eram do povo de Deus e pessoas que não eram do povo de Deus, seguindo Jesus. Então, Jesus sabia que tinha uma missão muito importante nesses lugares. E agora, nós vamos ver uma história, que foi a história que nós lemos no começo, e eu quero que vocês comentem o que é que vocês acham dessa história. Essa história foi contada 2 vezes, em Mateus e em Marcos. Nas 2 vezes que ela é contada, tem algumas diferenças. Eu quero que vocês prestem atenção na diferença entre essas 2 histórias. Jesus agora vai se encontrar com uma mulher que era estrangeira. E vamos ver como foi que Jesus tratou essa mulher e como é que essa mulher é descrita nesses 2 evangelhos. Vamos para Mateus agora. Mateus capítulo 15. Nós estamos só passeando em Mateus, né? Mateus 15. 21. Vamos ler aí o verso. Mateus 15. 21. Mateus 15, agora o verso 21. Diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Vamos prestar atenção nos detalhes da história. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Ou seja, a mulher vinha gritando, Jesus não dizia nada. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Vai prestando atenção na reação.
Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém. E agora nós vamos às perguntas sobre essa história. Por que quando a mulher vinha clamando, vinha gritando atrás de Jesus, por que Jesus não respondeu ela, deixou ela no vácuo? Deixa ela no vácuo. Ela fala assim. Muito bem, muito bem. Mas você vê que Jesus via que Jesus conhecia as pessoas que tinham fé. E quando as pessoas vinham clamando, Jesus prontamente ia lá e atendia. Mas por que essa mulher, que era uma mulher estrangeira, passou a viagem todinha correndo, chamando Jesus, e Jesus não respondia nada? Por que Jesus aparentemente ali foi um pouco grosso com essa mulher? Por que Jesus respondeu desse jeito? Porque Jesus estava querendo dar uma lição nos discípulos. Você vê a forma como os discípulos... Crescendo em fé, né? Ele deixou ela aí, porque sabia que ela ia Continuar insistindo e ia ficar cada vez mais forte. Na fé dela. Exatamente. Isso que eu ia dizer, eu disse, era por dois motivos, eu creio, né? Eu não assisti os pastores explicando não, mas eu creio que é para testar os discípulos e porque ele sabia que ela não ia desistir. Ela tinha fé suficiente para não... Exatamente. Então, tudo isso que vocês falaram, Jesus estava querendo ensinar uma lição. Fala mais baixo. Jesus estava querendo ensinar uma lição para os discípulos, porque eles desprezavam as pessoas dos outros países, eles desprezavam os estrangeiros. Então, Jesus respondeu daquele jeito para mostrar para os discípulos como era ruim tratar os outros daquele jeito, como era ruim desprezar os estrangeiros, para eles verem o quanto o comportamento deles era errado. Por isso que quando a mulher vinha atrás de Jesus, os discípulos mandaram: manda ela embora. Olha o comportamento dos discípulos: manda essa mulher embora. A mulher estava com a filha endemoniada, e aí os discípulos queriam que a mulher fosse embora, que Jesus não atendesse aquela mulher.
Então, aí você vê o grau de maldade, o grau de preconceito que tinha no coração deles. E agora, só para vocês entenderem melhor. Vocês viram que no livro de Mateus, olha como a mulher é descrita. Aí no capítulo 15. Mateus 15, verso 22. No 15, 22, Mateus descreve a mulher assim: eis que uma mulher cananeia. Ou seja, os cananeus era qualquer pessoa que morasse em qualquer país sem ser o povo de Israel. Então ela era um estrangeiro. Porque Mateus foi um livro escrito para os judeus. Então quando Mateus vai falar daquela mulher, diz: uma mulher cananeia, era uma mulher estrangeira. Agora olha a diferença para o livro de Marcos. Marcos capítulo 7. Olha a diferença da história para o capítulo 7. Ou para Marcos capítulo 7. Em Marcos 7 tem uma diferença que muda tudo. Capítulo 24. Marcos 7, verso 24. Diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pediu a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Você vê que Marcos ele dá mais alguns detalhes, ele fala com mais delicadeza. Ele diz que a mulher é estrangeira, assim como Mateus disse, só que Marcos diz a origem dela. Marcos diz de que país ela era. Ele disse que ela era cirofenícia. Você vê que essa diferença ela é muito importante. Por quê? Porque Mateus dizendo que ela era só cananeia, isso era confortável para os judeus. Essa mulher é uma estrangeira como as outras. Mas Marcos ele dá mais detalhes, essa mulher era cirofenícia. Então quando um dia o livro de Marcos chegasse até aquelas pessoas, até os cirofenícios, eles iam se sentir identificados com aquela mulher da história. Eles iam se sentir parte naquela história. Ou seja, uma mulher do nosso povo foi atendida por Jesus. Uma mulher da nossa nação, ela foi ouvida pelo Salvador. Então, eles se sentiam mais identificados do jeito que Marcos contou a história. Então, olha, Jesus ele estava querendo quebrar as barreiras. Ele estava querendo construir pontes para os discípulos entenderem que não deveriam ter preconceito, que eles deveriam sim levar o evangelho até aquelas pessoas. Então, por isso que Jesus tratou aquela mulher daquela maneira, para eles aprenderem uma lição muito importante. Agora, Jesus voltou para o céu, Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu, e agora ficou a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. E aí, será que os apóstolos tinham deixado o preconceito de lado? Será que os apóstolos tinham deixado os muros para trás, tinham aprendido a tratar os outros da mesma maneira? Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 10. Atos capítulo 10. Vamos ver aqui. Livro de Atos capítulo 10. O apóstolo Pedro vai ter algumas visões muito importantes para mostrar para ele, que Deus estava querendo mostrar para ele que as pontes ainda estavam precisando ser derrubadas. Vamos ler? Do 9 ao 16, vamos ler essa visão aqui. Ou melhor, vou só resumir a história, do 10 ao 8. Do 10 ao 8 está falando de um centurião. O que era um centurião? Era um soldado romano, não era do povo de Deus. Do 1 ao 8. Capítulo 10, do 1 ao 8. Vou só resumir. Então, olha, esse centurião, ele temia a Deus. Era um centurião que era romano, mas ele tinha o temor de Deus. E Deus, sabendo da existência daquele homem, Deus mandou uma visão para Pedro, que era o apóstolo de Jesus. Olha o verso 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope,
Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, animais de 4 patas, répteis da terra e aves do céu. Ou seja, Pedro estava lá no terraço, descansando, esperando a hora do almoço, e ali Deus mandou uma visão para ele, um lençol trazendo todo tipo de animais imundos ali, jacaré, répteis, cobras, preá, todo tipo de animal imundo estava naquele lençol. E aí o que é que aconteceu? Verso 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E de novo a voz falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E aí, pessoal, o que é que vocês acham que Deus estava querendo dizer com essa visão? Será que Deus estava dizendo para Pedro comer, se alimentar de comidas impuras? O que é que Deus estava querendo ensinar para Pedro com essa lição? Com essa visão? Um de cada vez. Para quebrar o preconceito de que só quem era puro era o povo de Deus, né? E a visão não está querendo mostrar para Pedro que as outras pessoas, os gentios, também estão se purificados através do sacrifício de Jesus. Quem cria, né? Amém. Aqueles que criam já tinham sido purificados. Que no caso era Cornélio, né? Cornélio. Então veja, mesmo depois de Jesus ter voltado para o céu, alguns discípulos ainda tinham preconceito. Então Deus mandou essa visão para Pedro, e Pedro foi contar aos outros a lição que ele aprendeu. Olha o verso 28. 10:28. Pedro dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Então, ou seja, Pedro aprendeu uma grande lição. Ele deveria tratar a todos da mesma maneira. O evangelho servia tanto para os judeus como para os gentios, para as pessoas dos outros países. Então Pedro, ele precisou vencer o preconceito. E aí, para a gente pensar, o que é que falta para nós também vencermos o preconceito? Será que nós temos também muros no nosso coração? Será que nós temos muros na nossa forma de lidar com as pessoas? Quais os preconceitos que a gente precisa vencer hoje? Verdade. Isso é uma pergunta para a gente refletir. Aqui na lição tem uma pergunta assim: que preconceitos nos impedem de ver as necessidades dos que vivem nas grandes cidades? Aqui não é uma grande cidade, mas nas cidades, em todo lugar, tem pessoas com necessidades especiais. Será que algum preconceito impede a gente de levar a mensagem até elas, levar ajuda até elas? Às vezes, né? Podemos criar. Um grande preconceito que a gente pode ter, mesmo a gente ser cristão, é que existe um grande número de pessoas na cidade e eles são carentes de assistência física, por exemplo, de alimento, de roupa, de abrigo. São aquelas pessoas de rua, digamos assim. E o preconceito que a gente pode ter contra essas pessoas é que a necessidade deles pode ser para se drogar, sim. Pode ser para beber álcool, sim. Eles podem ser ladrões, sim. Eles são perigosos, são violentos, Pode. sim. Então essa barreira pode criar em nós o preconceito e a gente fechar a mão, endurecer o coração, porque a gente sabe que se a gente doar, aquele coração não será danificado. Do meu ponto de vista, eu acho que isso é uma barreira que o cristão precisa vencer. Porque aquela pessoa que está lá na sarjeta, que está lá na rua, que está lá no mundo vivendo ao relento, que é um lebre, que é um drogado, como é que a gente chega nele? A gente só pode chegar nele se a gente quebrar o mundo que está dentro de nós e levar o amor. Porque só o amor pode ser alcançado. Essa é a
Outra barreira é a questão do nível social. Diz assim, se você der, você está Sustentando o vício. Outra barreira que a gente tem para chegar com o evangelho em alguém é porque é o nível social e a questão da educação. Assim, educação que eu digo, educação escolar. Às vezes a pessoa tem um nível alto, por exemplo, de professor de faculdade. Para a maioria das pessoas é difícil chegar e puxar um assunto com um professor de faculdade ou com um advogado, qualquer pessoa formada assim. E ainda mais quando a pessoa tem um nível de vida que a gente não tem. Ou seja, aquela pessoa normalmente conversa de assuntos que não são os nossos, né? A conversa de marca de carro bom, de viagem não sei para onde, que a gente nunca foi. Então muitas vezes a gente pode se sentir assim, incapaz, né, Marinilson? De às vezes estar conversando com uma pessoa que é empresário, que só fala de comprar e vender coisas caras, que a gente nunca vai comprar. Então isso também pode criar em nós, se a gente não confiar no poder de Deus, não buscar o poder de Deus, saber que na hora certa o Espírito Santo vai nos dar as palavras certas para falar e tocar-lhes o coração, né? Que nós mesmo com nossas palavras simples, não serão nossas palavras, serão as palavras que Deus vai colocar em nossa boca, para que o Espírito Santo possa tocar no coração e mostrar que a verdade está na palavra de Deus e que o melhor caminho é servir a Deus. E é para todos. Exatamente. Pode dizer. Exatamente. Mas para a gente encerrar, tudo isso que vocês falaram é certo. Nós muitas vezes levantamos os muros, muitas vezes nós levantamos barreiras, mas pela graça de Deus Ele vai quebrar. Amém. Eu creio. Agora vamos encerrar com a pergunta de Jesus. Lucas capítulo 18. Terceiro evangelho do Novo Testamento, Lucas capítulo 18, verso 8. Jesus gostava de fazer perguntas capciosas. E o que é que Jesus quis dizer com essa pergunta? Lucas 18, verso 8. Mateus, Marcos, Lucas 18, verso 8. Lucas capítulo 18, verso 8. Diz assim: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O Filho do Homem achará fé na terra? Deve estar na versão de vocês. Qual é a diferença entre fé e crença? Qual é a diferença entre uma pessoa que só crê e uma pessoa que tem fé? Porque Jesus disse, será que quando eu voltar, quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Pessoas de fé? Olha, aqui na lição também tem uma pergunta interessante, olha. Ou melhor, primeiro essa pergunta. Qual é a diferença entre fé e crença? Se não falar, eu falo. Eu também Vocês falo. podem falar. Quem quiser falar, pode falar, viu, Lu? Qual é a diferença de só crer e a diferença de ter fé? Lembre-se que os demônios creem e tremem, né? Creem em Deus. Você sabia que Satanás é crente? Ele acredita em Deus. Ainda se treme. E ele conhece a Bíblia melhor do que muitas pessoas. Ele sabe a Bíblia de cor. Ele é crente. E um dia, quando ele estava possuindo uma pessoa, que ele se aproximou, ele disse assim: que temos nós contigo, filho de Deus Altíssimo. Ou seja, ele reconhece que Jesus é. Ou seja, tinham líderes do povo de Israel que não aceitavam que Jesus era Deus. Mas aí quando o demônio estava falando com Jesus ali, na pessoa endemoniada, o demônio reconheceu que nós temos contigo, filho de Deus Altíssimo. Então os demônios são crentes. Mas qual é a diferença entre ser crente, de ter crença e ter fé? O que destaca, diferencia bastante a fé da crença é a esperança. A fé é esperar algo, entendeu? Acreditar em algo que vai acontecer. E crer nem sempre é esperar. Crer nem sempre é você saber o que vai acontecer. Você pode acreditar em
em qualquer coisa, menos que aquilo pode acontecer. Eu vejo também como a diferença ser a obediência. Como Satanás e os demônios, eles creem e tremem, mas não obedecem, eles não têm fé. Porque a fé leva à obediência, leva à dependência de Deus. Né? É uma coisa que leva a outra, porque para ter fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como ter fé se praticar a palavra de Deus. Então, quando a gente só acredita, é como que a gente só ouve, mas não pratica. Então, por exemplo, quando a gente passa muito tempo longe da igreja, longe de Deus, a gente continua com as mesmas crenças. Eu continuei 19 anos fazendo a minha vontade, tendo as mesmas crenças sobre o estado do homem na morte, sobre a volta de Cristo, mas a fé ficou estagnada. Ou seja, eu não estava esperando aquilo, eu não estava obedecendo. A minha fé foi fortalecida quando eu me reintegrei e me entreguei. Exatamente. Então, olha, quando a gente lê aqui na quinta-feira, Jesus encontrou várias pessoas gentias. Jesus encontrou aquele centurião que veio até ele dizendo: olha, meu filho está doente e eu preciso que o senhor não precisa ir à minha casa, porque eu sou uma pessoa impura, mas o senhor só pode dar uma palavra e meu filho será curado. Aquele centurião que não era do povo de Deus, Jesus disse que ele tinha fé. Verdade. Aqueles amigos do paralítico que desceram ele pelo teto, Jesus disse que também eles tinham fé. Verdade. O cego Bartimeu, que foi ao encontro de Jesus disse que ele também tinha fé. Verdade. Então veja, Jesus encontrou fé nas pessoas que não eram do povo de Deus. Jesus encontrou fé nos estrangeiros. Verdade. E tem uma história de fé muito importante, que nós estamos no mês de Natal, e a gente nunca para pensar, mas os reis magos também tiveram fé. É verdade. De seguir aquela estrela, de seguir aquele ponto ali no céu, por vários quilômetros, ali, viajando eles três, eles também tiveram fé de encontrar o Messias. E não era do povo de Deus. E eles também não eram do povo de Deus. E eles tiveram mais fé do que o próprio povo de Deus, do que o próprio povo de Israel. Porque quando eles chegaram em Jerusalém, nem o rei Herodes sabia que Jesus ia nascer, e nem os fariseus estavam esperando, ninguém do povo de Israel sabia que Jesus ia nascer naquela noite. E eles sabiam. E eles sabiam. E eles não eram do povo de Israel. Eles estudavam as profecias. Eles tinham fé mais do que o próprio povo de Israel. Verdade. Então, essa é a diferença entre só crer e a diferença de ter fé. Fé é mais do que apenas acreditar. É como o Marinilson falou. É legal que lá no céu nós vamos conhecer os 3 reis magos, né? Tem muita gente pra gente conhecer lá, né? Os 3 reis magos vão estar lá no céu. Pra mim. Então, vamos para o desafio da semana. Na quinta-feira diz assim: desafio: rogue por mais fé, com a qual você pode compartilhar o amor de Deus para pessoas próximas e distantes. Peça a Deus mais fé. Que todo mundo aqui acredita, mas às vezes alguns de nós reconhecemos que temos pouca fé. Nós fizemos até essa dinâmica no PG. Meça a sua fé na sua mão. Aí alguns faziam assim, outros faziam assim, né? Tem pessoas que não acham que tem muita fé. Então vamos pedir a Deus que nos dê mais fé. Amém. E desafie-se. Liste 3 bênçãos espirituais que você experimentou de Jesus. O que quer dizer? 3 bênçãos que vieram na sua vida depois que você conheceu Jesus. 3 coisas que mudaram para melhor na sua vida depois que você conheceu Jesus. Segurança, esperança, tranquilidade, saúde, paz. Vou falar. Amém. Glória a Deus. Verdade. Amém. Novo coração. Perfeito. Coração novo, coração transformado. Amém. Quem mais teve alguma coisa na sua vida que melhorou? Sua família melhorou? Amém. Jesus? Amém. Amém. Sua visão de vida, né? Olha aí. Quando a gente está longe de Jesus, nossa visão da nossa vida é muito curta, é uma visão assim muito triste, muito estreita. Depois que conhece Jesus, nossa visão do mundo se abre. Chama-se cosmovisão. Não, esse termo é muito difícil. Visão de mundo.
formei, já faz 15 anos. Experimentei cura física, hoje eu tenho saúde. Louvado seja Deus. Amém. E também Deus me deu a reconciliação com as pessoas que não achavam muito. 3 grandes experiências que eu tenho com a vida com Jesus. E se eu não fosse para o céu, mesmo assim eu queria andar com Jesus aqui. Porque vale a pena andar com Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Deus Amém. seja louvado. Então, essas bênçãos, essas melhoras que você teve na sua vida ao conhecer Jesus, é isso que você deve levar para as pessoas. Ó como minha vida mudou, ó como minha vida melhorou. E deixe Jesus entrar na sua vida para Ele melhorar a sua vida também. Amém. É isso que você deve falar para as pessoas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por essa escola, por essa revisão da lição, Sim, Deus. por nós termos aprendido, Senhor, que nós temos que deixar os preconceitos de lado, deixar o Senhor nos usar. Sim, Deus. Que a Amém. nossa história de vida, Senhor, contagie as pessoas a te seguirem também. Amém. Que nós possamos contar o quanto a nossa vida mudou, o quanto a nossa vida melhorou depois de te conhecermos. Verdade, Para Senhor. que os outros sintam vontade e também conhecerem a Ti. Amém. Abençoa o Que restante seja. desse culto, abençoa a programação. Sim, Deus. Abençoa os que estão vindo hoje pela primeira vez. Abençoe, Que o Deus. Senhor possa estar com eles, possa trazer paz ao coração deles. Amém. E alegria. E também, Senhor, a certeza da vida eterna. Sim, Fique Senhor. conosco, em nome de Jesus. Amém.